Opa, boa noite, gente, de novo. Aqui eu pensei para essa aula de hoje, a gente seguir uma parte mais teórica e alternando entre uma prática no Colab. Então, só lembrando, na outra aula a gente viu o básico de modelos de linguagem, né? A gente viu mais ou menos como os modelos de linguagem funcionam, mas a gente viu pouco de modelos neurais aplicado a isso. Foi mais uma geral para ter uma ideia dos princípios básicos e agora a gente entraria na teoria desses modelos. Qual é a ideia? A gente entender modelos recorrentes e como eles dominaram por um tempo a parte de NLP e entender as limitações deles que serviram de motivação para o surgimento do Transformer. Então, hoje vai ser sobre modelos recorrentes e como eles se aplicam nessa questão de modelagem de linguagem. Recapitulando aqui, eu vou ficar alternando entre esses notebooks, então nem vou colocar em full screen. Mas todo mundo dá para ver direito? Está um zoom aqui. Tranquilo. Sim. A gente viu isso também, dados sequenciais, a natureza dos dados que a gente está tratando aqui. É um tipo de dado onde a ordem dos elementos é fundamental. É uma informação necessária. Não só os elementos em si, o que os constitui, mas também a ordem que eles são enviados para algum modelo, algo assim. Então, como exemplo, tem as séries temporais, de predição de bolsa de valores, sinais de áudio também, texto, que a gente pode considerar uma sequência de tokens, que a gente viu na outra aula, pode ser palavra, subpalavra, caractere, pode ser vídeo, sequências de imagens e por aí vai. Então, essa natureza sequencial. Então, o tempo é algo importante. Um dos desafios é justamente esse, a dependência temporal. Outro desafio é a variabilidade no comprimento da sequência. Mais na frente a gente vai ver na prática porque isso ocorre, mas tem que ter padronizações desse tipo de dado. E, e como lida com tempo, sequências, naturalmente, a gente já associa a memória. Então, sequências longas, nesse caso, modelos recorrentes, pode ser problemático. O modelo pode esquecer das coisas. Recapitulando também o que a gente viu de modelos de linguagem, só dando uma definição aqui, é um modelo que prevê a distribuição de probabilidades da próxima, ou seja, a gente consegue, a gata falhando aqui, a gente consegue prever a probabilidade. Então, assim, a gente consegue prever a probabilidade de uma sequência de acordo com os elementos dela. Isso é o conceito de modelo de linguagem. A gente prevê essas distribuições de probabilidade para todos os elementos. Nesse exemplo aqui, qual a probabilidade dessa sequência toda? Então, é a probabilidade da primeira palavra vezes a probabilidade da segunda, dado que já tenha ocorrido a primeira, vezes a probabilidade da terceira, dado que tenha ocorrido as duas primeiras e por aí vai. Isso é importante porque com isso a gente consegue modelar e usar até para geração de texto. A gente sabendo dessas probabilidades, a gente consegue fazer uma amostra e prever isso, prever o que seria o próximo elemento e assim formar sentenças maiores geradas, que seria um processo autorregressivo, e também serve para outras tarefas, porque se a gente sabe as probabilidades, isso implica que a gente tem um conhecimento mais geral do que está embutido aqui da linguagem em si. Então, essa seria a definição mesmo de modelos de linguagem. A gente viu isso, um exemplo simples, tentou fazer mais ou menos o que seria um exemplo neural, mas agora a gente entra em detalhes já nesses modelos. O modelo sequencial, o modelo recorrente, é o que a gente tem a noção de estado. É que nele, essa noção de ordem das palavras, de ordem da sequência, é enviada também. Então, eles processam dados em sequências, né, e capturam, pela própria arquitetura dele, a dependência temporal. Aqui tem um exemplo bem simples. A gente pode considerar esse modelo como sendo uma caixa preta, e ele vai ter duas entradas, como já foi falado também na outra aula. A entrada do elemento atual da sequência, que seria o xt, e a entrada do estado. Por ter essa noção de ordem, vai ter naturalmente uma noção de estado nesse modelo. É o que vai alterar dentro dele para dar essa ideia de sequência. O estado, uma memória. E a entrada, as saídas desse modelo vão ser um vetor, o H vem de hidden, estado oculto, e a saída, o que seria o Y.
No caso, nesse exemplo aqui, a gente considera que essa saída do vetor de estado é a mesma saída daqui. Então, a gente trabalha com esses valores aqui e espera que ele guarde a memória da sequência. Isso vai ficar mais claro mais na frente. Nesse lado direito, essa imagem aqui mostra esse mesmo modelo, só que aberto no tempo. A gente desdobrou ele aqui, porque ele é um modelo só, que ele vai ter um passo de tempo 1, produz uma saída, volta para ele, vem outra entrada, e todo esse processo é visualizado melhor assim, considerando que cada passo desse é um elemento que está sendo enviado. Que pode ser uma primeira palavra, que é a segunda, a terceira. A gente manda o primeiro elemento da sequência, ele produz um vetor de estado oculto, vai servir de entrada do estado para o próximo passo da sequência. Essa aqui é a ideia básica de recorrência. A gente tem esse estado que é enviado a cada passo, e notem que ele é alterado de acordo com não só a entrada, mas com o estado anterior. Então, é um processo aqui que vai ser feito para toda a sequência, com o objetivo de alterar esse estado, até que no final a gente tenha informações de toda a sequência, informações relevantes. Por enquanto, vamos considerar que esses Hs de T sejam vetores de tamanho fixo. Então, esse aqui a gente já vê que pode aparecer um problema de memória, né? Se a sequência for muito longa, esse vetor vai ser continuamente alterado, até que chegue um ponto que ele possa esquecer algo relevante que viu lá no início da sequência. Essa é uma das motivações para o Transformer. A gente também viu as diferentes formas de estruturar o modelo recorrente, o modelo sequencial, né, necessariamente recorrente, que seria o one-to-one, que é um modelo clássico, um MLP ou algo assim, que não necessariamente tem recorrência nem sequência. O one-to-many, que a entrada seja um elemento e a saída vários. Tenho dado o exemplo aqui da geração de música, né? Você entra com uma descrição, o gênero musical, algo assim, e ele vai gerar a sequência com base na sua entrada. Many to one, você entra com a sequência e sai com um elemento só. Um exemplo disso é uma análise de sentimentos, por exemplo, que entraria com a sequência, que seria o texto, né? E a saída, uma classe só, dizer se foi um sentimento positivo, negativo, neutro. E many to many tem dois. Um com tamanho de sequência de entrada e saída variável. Isso aqui é um exemplo disso, é a tradução. Diferentes línguas têm diferentes formas, quantidade de palavras para o mesmo sentido. Então, aqui de inglês para português, por exemplo, a gente espera que tenha outras palavras, número de palavras diferentes. Então, esse exemplo aqui. Many to many, quando tem a mesma sequência, o mesmo tamanho. Um exemplo disso seria o tagging de sentença. Quer dizer, são um verbo, substantivo, isso aí é feito para cada elemento. Elemento é elemento, mas ainda assim com natureza sequencial. No mais adiante, aqui a gente já pode mostrar a arquitetura, uma das primeiras que surgiram de redes recorrentes, que são as redes de Elman. Então, uma definição mais matemática, parando de olhar como caixa preta, né? A rede tem as entradas, né? O X, que é a entrada do estado, e tem uma saída Y de T, que vai depender do estado da rede. Esse estado novo, ele vai ser calculado dependendo da entrada atual, ou seja, o XT, ponderado pelos pesos, né, da rede, e somado com esse WHH, que seriam os pesos do estado anterior, ou seja, do passo P-1, que foi a saída do estado, ele está entrando aqui no novo passo da rede, e vai ser multiplicado por essa matriz aqui, mais um bias. Ou seja, o estado atual depende da entrada atual e do estado anterior. Isso aqui é uma função da ativação. E a saída vai depender apenas do estado atual. Esse aqui é um modelo básico, dos primeiros que surgiram, e foi amplamente utilizado. Uma variação dele são as redes de Jordan. A única diferença é que o estado atual ele vai depender não diretamente do estado anterior, mas da saída anterior. Esse tipo de rede é mais usado em sistemas de controle. A gente não vai falar muito dele aqui. As redes de Elman foram as mais aplicadas na em NLP e outros problemas, como predição de séries temporais ou algo assim. Ok até aí? Se alguém tiver alguma dúvida? Se não, a gente pode passar um pouquinho adiante para as redes neurais de múltiplas camadas. Nesse caso aqui, a gente viu
redes de uma camada só, né? Isso que a gente viu aqui. Só que, às vezes, o problema, ele necessita de uma complexidade maior do modelo, de uma capacidade de abstração maior. E com isso a gente pode colocar várias camadas. Imagine que eu estou empilhando aqui, a saída dessa rede aqui, desse modelo, vai ser a entrada para outro A desse aqui na frente, depois, e assim sucessivamente. Isso aí também é um hiperparâmetro que vai depender do problema. Então, empilhar várias camadas, captura padrões mais complexos, né? Com mais capacidade. Ok? Mas isso aqui só os detalhes. Eu vou passar aqui para esse notebook, para a gente ver na prática o que é que está acontecendo quando a gente define uma rede dessa. Estou usando o PyTorch, que seria o padrão adotado, né? E a ideia aqui é justamente mostrar uma rede de Elma, feita do zero, seguindo essas equações, para a gente ver como vem daqui para o código mesmo, mas isso aqui seria mais para dar uma geral, uma ideia de como é feita essas implementações. A gente não vai passar por tudo de VLSTM, GRU, que senão ia pegar muito tempo aqui. Executar aqui esse notebook. Uma rede recorrente, essas de Elma, a gente pode considerar uma célula, que seria uma unidade básica mesmo desse tipo de arquitetura, e a gente pode empilhar várias, ter várias camadas, pode também fazer uma rede bidirecional, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer a partir dessa célula, comecei de baixo mesmo, mas para questão de entendimento. O PyTorch tem esses modelos já todos implementados. Aqui é feito, eu estou fazendo realmente para mostrar esse processo. Lembrando aqui, cada passo do tempo t, a RNN atualiza o estado oculto, h de t, com base na entrada atual x de t, e no estado oculto anterior, h de t menos 1, seguindo essa equação. Uma tangente hiperbólica, como ativação, e algumas camadas lineares aqui, né, duas. Uma que vai do i para o h, i seria a entrada, e h seria o estado oculto. Então, se tem de I para H, significa que ela vai transformar o vetor do X, com a dimensão qualquer que ele tenha, na mesma dimensão do estado oculto. Também vai somar isso com o WH para H. Então, significa que a entrada dessa matriz aqui vai ser o vetor, algum vetor que tenha a dimensão H, né, que seria o estado oculto anterior, HT-1, e vai ser transformado para a mesma dimensão, para H. Isso aqui é mais para fazer uma projeção, uma dica aí, quando se multiplica por uma matriz, é como se estivesse fazendo uma projeção de um espaço vetorial para o outro. E eu projeto x de t para H e o H anterior para o novo H. Somo com base. Sempre é implementado dessa forma. Eu defino aqui uma classe, né? Essa é a classe do meu modelo, meu módulo do PyTorch. E para instanciar, vai precisar de dois hiperparâmetros, que seria o tamanho da entrada e o tamanho do estado oculto. Aqui eu defino as matrizes, eu estou definindo como camada linear. Isso aqui já é próprio do PyTorch, a gente dá para interpretar como sendo realmente uma camada, um MLP, mas eu tiro o bias aqui, fica realmente algo, uma multiplicação de matrizes, né? Isso simplifica aqui o processo. A entrada dessa matriz vai ser o input size e a saída vai ser o hidden size. Então, é o W de I para H. É esse W aqui primeiro. Esse aqui, mesma coisa, H para H, hidden size para hidden size. E um bias, para não ter um bias aqui e outro aqui, eu excluo os dois e adiciono um parâmetro inicializando em zero, né, com o tamanho hidden size. Isso aqui é um vetor, não uma matriz. O método forward, que é o que vai processar a entrada, né, ele vai ser exatamente o que está aqui nessa equação. O H de t vai ser a tangente hiperbólica de essa camada vezes o x, ou seja, que é a multiplicação de matrizes, mais esse outro elemento aqui, mais o bias. Vou executar aqui e mostrar um exemplo. Agora vai ficar mais claro o que é esse input size e o hidden size, né? Input size é o tamanho do vetor de entrada. Se for no caso de uma série temporal, isso aqui seria 1. É uma sequência de valores em uma só dimensão. Mas se fosse poderia ser um vetor também, se a gente tivesse uma situação em que a gente convertesse um token para um vetor que se visse como entrada dessa rede. Então, aqui ia ser a dimensão desse vetor. E o hidden size é o tamanho do estado, do vetor desse estado. Ele não precisa ser do tamanho do input size, mas ele tem que ser de um tamanho adequado, né? É um hiperparâmetro a ser ajustado aqui. Então, quando eu instancio essa célula, a RNN, entra com esses dois valores aqui, e aqui a gente dá um print em cada um dos parâmetros
para ver os tamanhos. E aqui a gente pode ver que ficou do I para o H foi uma matriz 4 por 10, ou seja, se eu multiplicar por um vetor de tamanho 10, vai ficar um vetor de tamanho 4 como saída. E 4 por 4 multiplica com o hidden size, né? O tamanho 4 e sai do tamanho 4 também. Só alguns detalhes mesmo do PyTorch para ir lembrando aí. E aqui um exemplo já dessa forward. Eu criei aqui um vetor x e um h. O h, notem que foi só de zeros. Isso aqui seria o estado inicial. Vou voltar aqui para ficar melhor. O que seria a entrada nesse primeiro passo? Aqui eu já sei que seria a saída desse, os outros saída, mas esse primeiro tem que adotar um padrão. E esse aqui vão ser, é comum isso, colocar só um vetor de estados todos no zero. É o que eu estou fazendo aqui. Aqui vai receber o x e o h, e aqui produz o hm. Então, a ideia dos valores dele seria assim, mais ou menos. Mas isso aqui foi só com um elemento, né? Peguei só o primeiro elemento e passei por lá. Como é que seria isso para uma sequência? Já para dar essa ideia de passar toda a sequência por uma rede. Aqui eu estou fazendo esse processo de forma iterativa. Tomando a sequência, eu defino como 3 e faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Defino o H vai ser só zeros, a entrada inicial, o vetor oculto inicial, e aqui eu defino o valor só vetores tensores aleatórios, essa função rand-n ele vai fazer um sample da distribuição normal, e vai ter um tamanho da sequência, que é 3 por 10, é o tamanho da entrada que eu defini aqui. Então, para cada passo da sequência, eu pego o H, atualizo ele, o novo H, que até aqui ele está zero, mas aqui ele já vai ser atualizado no primeiro passo, para a saída da R com a entrada x de I, lembrando que o x ele tem tamanho 3 por 10, então aqui eu iria pegar o primeiro, né, o x de zero, e o h anterior. Por enquanto aqui ele está zero. E repito esse processo. Agora o h já vai ser atualizado no próximo passo, quando o i for igual a 1. Aí eu já vou chamar o segundo elemento de x dessa sequência, um h que foi atualizado, e assim sucessivamente. Se eu executar isso aqui, a gente vai conseguir ver o que aconteceu a cada passo. Eu vou até colocar isso aqui para mostrar que foi zero. Começou tudo com zero, aí foi passando, foi atualizando esse vetor de H, que eu só gerei uma vez aqui, à medida que ele vai passando pelo modelo, ele vai fazendo as atualizações. Claro que aqui não tem sentido, porque não foi treinado. Então, esses valores aqui são puramente aleatórios, mas eles já dependem dos pesos do modelo. Aqui é um exemplo de como seria isso, mas em lotes, já com batch size. Não tem muito mistério, porque o PyTorch ele já abstrai muito disso para a gente. Se passar uma dimensão a mais nesses tensores, ele vai entender que é o batch size, tamanho do lote, então isso permite que envie várias sequências de uma vez. Então aqui eu estou adicionando o batch size 8. Aqui a gente vê que só tinha uma dimensão, né? Com 4, de tamanho 4. Aqui já tem duas. Estou fazendo o print dos shapes. O batch size seria o 8. Ok? Uma dúvida até aí? Tem mais um. Silvano, tem uma pergunta. Manda. Estou me relembrando das minhas épocas de mestrado lá em 2003, 2004. É isso que você está fazendo aí, é só... Você acabou de comentar, né? Essa rede não foi treinada, né? Então, você está só fazendo o forward ali, né? Você está pegando a entrada e passando pela rede, né? E esse vetor de 4 elementos aí seria a saída da rede, é isso? Esse tensor, que chama de tensor aí? Exato. Aqui não foi treinado, mas aqui são as saídas da forward. Aí você vai, uma hora, se for entrar em treinamento, você vai falar sobre os algoritmos de treinamento. Mas aí, até agora, você está só passando a entrada pela rede, né? Isso. É mais para familiarizar com a arquitetura, saber o formato da entrada e saída. Na hora de implementar algum modelo em PyTorch, mesmo sem ele estar treinado, é importante a gente ficar fazendo esses prints aqui dos shapes e tal, porque vai tendo noção do tamanho das coisas, do que entra e do que sai. Né? A outra coisa, isso que você falou aí, que é o estado, eu estou fazendo um paralelo aqui para o que eu via em 2003, 2004, é o tamanho da camada de neurônios, é isso? O estado... porque sim, você tem, né? Você tem 10 entradas, aí você deve ter ali 4 neurônios na camada intermediária, né? 4 bolinhas dessa daí, né? Exato, são essas bolinhas aqui. Perfeito, então acho que eu estou entendendo. Massa. Então, deixa eu passar aqui mais adiante. Aqui eu já defino outro bloco mais complexo, que vai depender desse daqui. Isso aqui a gente já pode construir um RNN completo. Já tem a célula, que foi feito agora, mas a entrada era
sempre de o passo anterior para o próximo. Agora a gente vai adicionar mais complexidade, tanto numa camada adicional de saída, que seria essa última aqui. A gente não tem nessa célula, a célula era só essa parte aqui, quanto também adicionar a esse loop aqui, a gente conseguir processar a sequência toda já no próprio forward. Então, o que eu faço aqui defino uma classe do PyTorch que vai ter input size, hidden size e output size agora. Adicionei esse valor aqui. Esses dois primeiros eu uso para inicializar minha célula da RNN, que vai depender só do input size e hidden size, e também defino uma camada a mais de saída. Uma matriz, um WHO. Esse O aqui vai ser a dimensão do que eu quero na saída. Como eu estou lidando com texto, por exemplo, é comum que a entrada e a saída sejam do mesmo tamanho. Seria meio que o tamanho do vocabulário. Mas nada impede que sejam de tamanho diferente. Se eu tiver uma entrada específica de uma sequência e a saída é de outra natureza. Então, seriam diferentes. Aqui eu faço o processamento em lotes, no batch size. Primeiro eu pego o tamanho aqui desse vetor, que vai ser o batch size, o tamanho da sequência, e o input size. Seria o formato desse tensor aqui. Se o H, eu coloquei um default aqui nulo. Se ele for nulo, eu inicializo com zeros, para dessa dimensão aqui, de batch size e hidden size. E mando ele para o dispositivo. Mais na frente a gente vai ver melhor como é que funciona esse dispositivo. Mas basicamente o que está em CPU fica em CPU, o que está em GPU vai para a GPU. E aqui eu processo a sequência, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Para cada item da sequência, eu atualizo o H. Você vê que o H foi definido aqui, e ele vai ser definido aqui em todos os passos da sequência, que vai depender do estado anterior dele, do valor anterior. Então, o novo H vai ser a célula da RN com a entrada atual, entrada I, e o H anterior. Ele vai ser atualizado. E no final de todo esse processo, eu vou calcular o Y como sendo o H final. Daqui. Esse H aqui, fui atualizando ele durante todo esse processo. Quando chega aqui, eu pego ele e mando para outra camada. Essa camada pode ser de classificação, pode ser de só prever a próxima letra, depende do problema. Mas eu estou chamando de WHO e definindo aqui de forma geral, né? E aqui dando um exemplo, talvez fique mais claro. Eu vou fazer um treinamento aqui com um dataset sintético, ou seja, ele é feito aqui mesmo no código, não foi coletado em nenhum canto. Ele consiste em uma senoide, peguei uma senoide de 0 a 6π, com 100 pontos, e adicionei um pequeno ruído gaussiano nessa senoide, né? Para não ficar também tão fácil para o modelo. E plotei os pontos no scatter plot aqui. Eu quero que o modelo ele consiga entender essa sequência, isso aqui é o seu jarro de treinamento, ele preveja onde seria o próximo ponto. Ele entende essa função, né? Se eu dou um X, ele vai me dar o Y. Então, isso aqui, estou gerando esses dados para o treinamento, já para mostrar um exemplo. Aqui eu vou preparar as sequências, não adianta só gerar os dados assim, né? Eu tenho que definir também os pares X e Y que vão entrar e sair do modelo, e o que seriam os dados esperados para eu conseguir calcular o erro. Essa diferença aí do que eu espero com o que eu tenho. Isso é feito aqui, calculando, usando sequências de tamanho 20. Então, calculei 100 pontos, aí eu pego uma janela de tamanho 20 e arrasto durante isso tudo, todos os dados. Então, as entradas, elas vão ser o Y, que vai ser de I, que é a parte atual do loop, até o I mais 20, que é o tamanho da sequência. E o Y, que é o target, ele vai ser os dados, o vetor dos dados lá. Vou mostrar para ficar mais claro. Mas ele vai ser só o próximo valor. Dá um exemplo aqui. Y é só a sequência. Tem 100 elementos aqui, eles plotados dão isso. Eu vou pegar aqui os 20 primeiros, ou melhor, vamos supor que isso aqui seja 20, seja 5, para ficar mais claro. Eu vou pegar esses 5 primeiros aqui, vai ser meu X, e meu Y vai ser o próximo, o 6. Depois eu vou pegar mais 5, que vai ser a entrada, e o target vai ser o próximo, que vai ser o 7. E por aí vai. Então, com isso, eu vou criando pares de entrada e saída para usar como treinamento do modelo. Não sei se ficou claro. A dúvida pode me perguntar. Aqui eu vou instanciar tudo. Que alguém ia falar? Não, só isso ele estava claro. O que é a entrada e saída está claro do treinamento. Massa. Aqui eu instanciei o modelo. Ele vai ter uma entrada de tamanho 1, que eu estou tratando aqui de apenas
valores de uma dimensão. Hidden size vai ser 8. Isso aqui é um valor ajustável, não tem regra. Tentativa e erro mesmo. A gente pode alterar depois e ver o que acontece. O tamanho da saída vai ser 1. Então, distanciando esse modelo aqui, já mais geral, só para dar uma ideia dele, ele vai ter a célula, né, e aquela camada de saída. A célula vai ser constituída do WIH e o WHH. Adiantando aqui o treinamento, não vou dar muitos detalhes, mas a função de custo vai ser o erro médio quadrado e o otimizador vai ser o ADA. Executando aqui. Treinamento eu coloquei 500 épocas, então, para cada uma dessas épocas, ele vai pegar todas as entradas, fazer a predição do que a loss, de acordo com o que o modelo previu, e com os targets, ver essas diferenças, vai fazer o backpropagation e dar um step no otimizador. A cada 50 épocas ele vai mostrar a loss. Bem simples esse treinamento. E rápido também. Aqui, já fez as 500. E aqui, para ficar mais claro o que o modelo está fazendo, a gente pode plotar as predições. Então, eu peguei os primeiros 20 passos, e a partir daí eu deixei o modelo gerar só. Peguei esse ponto aqui, ele preveu esse, então a partir daí ele vai arrastando essa janela com o que já tinha no início e o que ele foi prevendo. Então, vai movendo um para a direita, prevê o próximo. Move um, prevê o próximo, até ele construir tudo que tem em laranja. Eu sobrepus aqui com os dados que foram gerados, mas para a gente ter uma ideia se ele está bem ou não. Mas só que ele não tem acesso a essas informações em azul, esses pontos em azul aqui, só os de laranja, ok? Então, é um exemplo bem simples de como é usado as redes recorrentes. O que eu quis mostrar mesmo daqui, foi esses passos aqui que estão em um loop. Que vocês prestem atenção bem nisso. E existe um loop aqui dentro. Isso aqui já introduz um problema. A gente já vê que isso aqui não é paralelizável, porque o estado de cada loop, de cada iteração, depende do estado anterior. A gente não tem como mandar isso para um núcleo de uma GPU e outra parte para o outro. Porque já não dá, um depende do outro. Diego? Oi, vamos lá. Essa célula que você está chamando aí, eu entendi que era como se fossem camadas, é isso mesmo? Ou eu estou confundindo as coisas? Por exemplo, se você quiser botar mais células ali, é aquela figura que você mostrou de uma rede com mais camadas? É isso o equivalente? O que eu chamei de célula poderia ser, eu poderia ajustar aqui para ser mais camadas. Só que nesse caso aqui não é. Tá. É mais isso aqui. A célula seria só essa parte. É mais por questões de funcionalidade. O que faz essa RNN, esse módulo, ser mais geral do que a célula, é a camada de saída e esse loop aqui. Todo o processo que eu fiz aqui anteriormente, eu só peguei esse código e coloquei dentro de um módulo novo, porque fazendo isso eu já tenho... É mais questões de funcionalidade mesmo. E ter um modelo que ele faça mais coisas com os mesmos pesos. Não sei se ficou claro. Mais ou menos, mas tá bom. Tá. Ele aqui ele está só calculando a sequência toda. Porque enquanto a célula ela recebia só um passo, só o X e o H atual, aqui eu já espero receber gerar toda a sequência. Vai sendo gerado aqui. Ou seja, o X ele tem agora informações, o X agora é a sequência toda e não só um elemento. Tá, você está pegando todos os elementos da entrada, no caso. Isso. Na célula, era só isso aqui. Então, um desses. Nesse agora RNN mesmo, eu abstraí isso e coloquei a sequência toda. Nesse caso aí, são essa sequência de 20 que você definiu? Esse treinamento, sim. Seriam as sequências de 20. Exatamente. Tá bom. Foi uma pergunta boa. Nesse exemplo da senoide, aqui vai estar recebendo 20 elementos de tamanho 1, né? Seriam 20 pontos dessa senoide. E aí o que é que vai acontecer? Vai pegar o primeiro, o segundo, e vai atualizando esse H. Esse H aqui, ele está mudando a cada passo. A entrada é um vetor, mas nesse caso aqui está sendo vetor de tamanho 1, né? Um escalar. Então, a cada passo está sendo alterado. Aqui é toda a senoide. Vamos dizer que x0 até xk, vamos dizer que xk é igual a 20, x de 20 no caso. Então, aqui vai passando cada um desses valores, o H está sendo alterado. No final de tudo, de todo o processo,
Lá no passo 20, eu vou ter um H que vai, supostamente, ter informações da sequência toda. Foi o que foi no início, no tal, no final, de toda a senoide. Aí esse H eu vou usar para. Ele tem tamanho 8, né? Lembrando que eu defini aqui, o H tem tamanho 8. Então eu vou ter um estado de tamanho 8, esse vetor. Aí no final de tudo, eu vou transformar esse 8 no 1, passando por uma camada que tem 8 neurônios de entrada e um de saída. Uma matriz um por outro. Seria um vetor. Eu também não entendi direito ali quando você colocou aquelas três definições lá, 8, 1 e 1, né? Aquela Uhum. entrada 1, eu esperava que fosse 20 mesmo ali, naquela entrada. Essa aqui, Aí eu também fiquei meio você vê confuso. que aqui é o tamanho da entrada, porque a sequência é tamanho 20, mas são 20 o quê? Podia ser 20 vetores de tamanho n. Nesse caso aqui são 20 elementos de tamanho 1. Então é esse 1 aqui. Tá, aquele gráfico que você mostrou lá tem quantos pontos? Tem uns 200 pontos por aí. Qual? Esse aqui Esse tem aí, 100. Tem 100 100. pontos, pronto. Aí eu pensei que os conjuntos de entrada e saída de treinamento fossem desses 100, você ia pegar os 20 primeiros e o 21º seria a saída. Exato. Mas então, isso aí seria 20 na entrada e 1 na saída, seria um dado de treinamento, né? Pá. Isso. Isso. Isso é Aí, um par. isso é um par, exato, exatamente. E aí, como é que esse um par, você está definindo que, ao invés de ser 20 na entrada, é 1 na entrada, entendeu? Essa é a minha dúvida. Por causa do loop. Então, é um loop que... Mas esse loop processa os 20, então. Ó, quando eu mando aqui, você concorda que o modelo ele deve ser agnóstico ao tamanho da sequência, né? Não é um hiperparâmetro, o tamanho da sequência. Em lugar nenhum aqui eu preciso definir, porque quando eu mandar a sequência para ele, ele vai ter que passar passo a passo até chegar no final. Então, isso é um atributo da forward. Sim. O shape da forward vai ser batch size, tamanho da sequência, aqui já entra, e o Que é input size. o input Aqui é, size aí é 1 e o tamanho da sequência é 20, é isso? exato, aqui é 20. Então, o batch size aqui vai ser importa agora, mas o tamanho da sequência aqui vai ser 20 e o x, input size 1. Aqui eu O boto batch as size é o tamanho, é o número de sequências de 20 com saídas de 1. isso. Perfeito. É o tamanho de sequências que eu estou mandando. E esse batch size existe por questões de estabilidade do treinamento, mas também de memória. É o tamanho do conjunto de treinamento, né? É o tamanho do lote. O conjunto de treinamento ele vai ser dividido em vários lotes, Tá. porque é melhor para mandar tudo assim de uma vez. Isso aqui já paraleliza, né, de outra forma. Entendi. Inácio? Sim, então só ia reforçar a pergunta, que eu acho que realmente é uma pergunta muito boa. Sempre que eu vou mandar, só ver se eu compreendi também, né? Eu vou mandar, digamos, esse tensor, não sei como chamaria, que tem tamanho 20, a RNN vai precisar processar sequencialmente cada um dos elementos que estão dentro da sequência e no final ele vai dar um estado de dimensão, um estado oculto de dimensão 1. Seria isso, né? Resumindo, seria Quase. O estado oculto seria esse H de dimensão 8. sim, mas depois você passa e fica em 1, não é? Isso. Aí depois já vai ser a saída. Ele vai ficar em 1. Quando ele sai, ele fica só tamanho 1, não? Isso. Aqui imagine que só tem uma bolinha aqui, o X. Aqui teria 8 e aqui teria 1 de volta. Aí ele passa toda essa sequência de 20. Um por um, mas ele não passa como um vetor completo, ele vai passar o vetor, mas vai passar elemento a elemento sequencialmente. Seria isso? Isso. Os 20 sequencialmente. Isso. Então aqui é o Luca. Ele vai iterar no tamanho da sequência. Cada elemento da sequência de entrada. Isso. No final, ele vai ter um vetor Vetor de de tamanho 8. 8, e depois ele vai se convertir em 1, né? A saída. Isso. Aqui eu Que estou vai ser projetando. a saída, certo? Exato. Estou Perfeito. projetando o espaço de De vetores estado, ocultos, de estados, isso. De para a estado oculto, saída. né? Perfeito, perfeito. Exato. Vou até mostrar aqui um exemplo. Cadê? Aqui. Vou colocar esse input 0, demorando aqui executando, não sei porquê. Aqui, tem os 20 valores aqui, eu teria só um. Essa mesma coisa eu fazer y até o 21. Ele teria até essa aqui, ó. Menos 0,14, menos 0,14 e o próximo 1,07. Menos 1,07.
cimento. Então, eu repito esse processo. Aí, depois aqui é como se eu estivesse pegando o 1 a 22, pegando só esse último valor como target, né? Esses outros primeiros 1 como entrada, e assim sucessivamente até arrastar essa janela por todos os 100 valores e construir meu conjunto de treinamento. Aí isso aí é uma época, né, no caso. Aí você botou 500 ali. Uma época, sim. Só que em uma época eu estou passando todas as entradas, Tá. Aí todas 100, e todas as saídas. sim, sim. Então isso daria, aqui, esse inputs, ele já está, vou colocar os shapes aqui, 80 por aí. 80, é perfeito. 80. São 80 lotes. Cada lote tem esses aqui. Tem 21, Perfeito. ok? Ah, É legal. 80 lotes. Então, um lote é um conjunto de 20 para 1. Uma sequência de 20 de entrada para uma saída lá. Você vai ter um passo 1, né? Por isso que dá 80 mais 20, que dá 100 pontos. Porque você pega uma janela de 20, desloca 1, né? Isso vai deslocando de 1 em 1 até bater. Perfeito. Então, mas cada janela de 20 com 1 de saída, ele chamou de um lote, foi isso? Ou o lote é... Não, são 80 lotes. São os 8... Então, são 80 lotes. Ou melhor, cada lote vai ter 80 exemplos. Ah, tá. Beleza. Então, agora entendi. E aí, então, 500 épocas, ele pega 500 lotes desses, como se fosse, né? Ele repete, vezes né? o lote. Passa 500 vezes lá. Com aleatorizado, né? Os conjuntos. Nesse caso, não. Não, Nesse aleatorizado que eu digo assim, ele não precisa passar do 1 ao 20, depois do 2 ao 21. Ele pode passar do 1 ao 20 sem aleatorizar isso. Depois Exato. do 80 ao 100. Depois do 5 ao 25, né? Isso. Aqui não está sendo feito isso, está sendo na ordem, né? Mas eu poderia muito bem embaralhar Entendi. porque a ideia mesmo é que o modelo, se calcular, né? Fizer a média e tudo para calcular a loss, não vai fazer importância a ordem do lote. Entendi. Acho que alguém fez alguma pergunta no chat. No, fui eu que comenté que pode complicar ainda mais se variamos o horizonte de previsão. Em vez de ser o próximo seguinte, poderia ser 2 depois, né? 3 depois, enfim. Sim. Exato. Eles prevê, ao invés de prever esse ponto, prevê alguns depois. Eu também poderia estar prevendo Isso. mais de um ponto aqui. Exatamente, também. O negócio pode complicar várias coisas. Exato. A gente pode até bagunçar mais aqui os dados. Eu vou colocar muito ruído aqui. Igual que poderia ser multidimensional a saída com todas essas combinações também. Isso. Exato. Vou tentar. Eu vou deixar mais difícil aqui para o modelo. Vou diminuir o hidden size. Treinar aqui novamente. Acho que até convergiu. Ah, não. Ele não teve. Como eu diminui o hidden size, né? Ele já não teve como capturar todas as informações da sequência. Eu também adicionei mais o ruído. Então aqui é como se convergir muito bom. média, né? Ficou muito bom. Ele perdeu as frequências altas aí. Mas ele dá para ver que o modelo compreendeu alguma coisa que ficou sem o ruído, porque a gente vê que ele consigue pegar o modelo real sem ainda tirar seu ruído. Talvez ele se aproximou mais ao modelo real. Ficou muito interessante. Sim. Os dados mesmo sem o ruído. Exatamente. Ele funciona como um denoise, né? Muito interessante. Acho que a gente, se aumentar um pouquinho aqui o hidden size, você vai perder aquela. Aqui já foi um overfit mesmo. Aí morreu. Morreu. Acho que se diminui mais, uma tentativa. E cadê os erros ali que você estava postando? Tá aí, né? Das épocas aí, ó. Ah, ficou alto, ó. Quando tava com 8, ficou bem pequenininho. Melhorou já. Tem aleatoriedade aí? Não tem aleatoriedade? Se você repita, você não fixou a semente, ele vai fazer outra coisa, né? Se você roda de novo, ele não fica igual. Não tem um seed. Então pode ser que aquele início de 6 não tenha sido pelo modelo e pela aleatoriedade, não sei. Podia ser a inicialização dos pesos, né? Exatamente. Mas muito interessante. Viu que descobriu que era um senoide por trás e fez um denoise aqui. Mas a ideia geral é essa. A ideia é que o que é importante pegar daqui antes de seguir é justamente essa parte sequencial. É entender esses loops aqui que eu fiz. E como esse estado é atualizado e qual o problema disso. 2 problemas. Não é paralelizável. Isso aqui é muito custoso computacionalmente. Imagina que eu vou trabalhar com milhões de sequências. Então, cada uma tem que ser passo a passo. Eu não posso mandar uma parte de uma para um núcleo, outra parte para o outro. Diferente de uma rede convolucional, por exemplo. Uma imagem, eu posso mandar partes separadas para núcleos separados. E o outro problema aqui é o tamanho da memória. Tudo está sendo feito no H. Quer dizer que aqui o H tem o tamanho 4. Então, vai passando e se a sequência for ficando maior,
ele não vai ter tanta capacidade assim de ir guardando tudo durante essa sequência. Vai lá, Inácio. No, solo voy a comentar, realmente esos modelos, a pesar de ser son problemas serios que eles têm, mas tem algumas aplicações, Silva, que elas realmente são muito interessantes. Tem aplicações que você tem dados muito lentos, por exemplo, em epidemiologia, gente lembrar-se da Covid, alguma coisa assim. Aqueles dados eram muito lentos. Então, modelos como esses aqui, você teria muito, assim, eles são muito úteis em essas aplicações, como em dados epidemiológicos, dados que você tem valores de temperatura que mudam lento no dia, enfim. São modelos, nossa, muito interessantes, viu? Muito mais. Sim, sim. Já faria mais sentido, né? Nesse conceito, provavelmente eles sejam melhores que alguns modelos, grandes modelos de linguagem, se você não tivesse muito contexto, muito dado de treino, né? Enfim, muito Isso, bom. isso. Tem problemas também que dependem só de poucos passos atrás. Uma janela menor, então eles já são mais apropriados também. Exato, muito bom. Mas é isso, gente. Alguma coisa sobre esse notebook aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Se não, a gente pode passar Vou aproveitar adiante. para só perguntar, então, rapidinho, quando você passou esse material que você estava colocando, quando representou a GNN, você falou que tinha o estado oculto, mas em alguns modelos você, além do estado oculto, tem outro estado que seria celda, tem um estado, mas Isso, aquele que caía, que se alimentava, não era o estado oculto, era o celda, esqueci o nome, né? Tem outro nome. vou dar um spoiler aqui. É a Passado. memória da célula. É que você vai falar disso ainda. Tá bom, tá bom. Tá certo. Isso. Tá certo. Mas é bem lembrado. Tem um estado, assim, a gente pode considerar tudo como sendo o estado, né? Porque é uma memória que é atualizada no decorrer da sequência. Sim, sim. Mas a gente pode regularizar isso. É de fato a regularização, né? Porque a gente dá funções específicas que atualizam da maneira que a gente quer essa memória. E vai depender do estado. Isso vai fazer sentido nas LSTM. Mas bacana você ter tocado nisso. Não, é que você ainda não chegou, então desculpa, que já vai massa, obrigado. Vamos chegar lá. Mas valeu. Então, assim, a gente viu até agora escalares, né? E valores numéricos mesmo. Pode ser um valor, sequências de uma dimensão, sequências de várias, mas e se forem dados discretos, forem dados palavras, tokens? Então a gente tem que procurar formas numéricas de representar isso. Uma delas é essa one hot. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Ela consiste em codificar dados categóricos na forma binária, como vetores. Por exemplo, cada, cada elemento desse vetor, o vetor teria o tamanho do vocabulário, né? E cada elemento seria correspondente a um índice. Nesse exemplo de 3 categorias A, B e C, como são 3, então eu ia representar isso aqui como vetores onde tudo é zero, exceto na posição referente àquele token. Vamos tratar como token. Aqui tem outro exemplo, de cor. Eu estou representando 3 cores, vermelho, verde e azul. Então, semana 3, cada posição só vai ficar 1 quando tiver referente àquela posição, aquele valor em específico, aquele token específico. Isso é útil porque, assim, a gente não associa um valor inteiro, um escalar, a cada elemento do vocabulário, já entrando aqui no contexto de NLP. Porque se uma palavra fosse representada pelo índice 1, que a gente mandasse 1 direto para o modelo, e outra pelo 1000. Então, já tem um viés aí de magnitude, né? Esse 1000 ia ser tratado de forma diferente do 1. Então, a gente tem que ter formas com que a magnitude, a norma dessas entradas seja indiferente. O modelo seja agnóstico, do ponto de vista, seja agnóstico não enviesado para entradas. Então, isso aqui é a One Hot Encoding. Isso é abstraído no PyTorch e em outros frameworks através de índices. Ao invés de mostrar uma entrada que seja uma sequência, por exemplo, ABC, seja 10000100001, eu represento como índices, como 0, 1 e 2. Mas por debaixo do pano é importante entender que está sendo feito esse One Hot aqui, ok? É simples a ideia e bem útil. Aí, outra forma de representar, que é como se fosse um segundo passo, né? Depois de One Hot é convertido para isso, são os embeddings. Embeddings, você já também deve ter ouvido falar muito, principalmente porque hoje virou um produto, né? Tem os bancos de dados de embeddings, bancos vetoriais, e
é uma saída também que você compra, digamos assim. Você manda para a API da OpenAI e recebe os embeddings daquela frase, aí você pode fazer uma busca semântica, pode fazer uma classificação. Então, embeddings, eles são vetores, só que não são vetores assim, espaços como e discretos como o OneHot, eles são densos. Eles têm valores decimais aqui dentro e eles vão representar ideias. Veja, o contexto do NLP. Então, o que eu quero dizer por representar ideias é porque a gente está embutindo, por isso que o nome é embedding, todo um contexto de treinamento em um espaço vetorial. Esse exemplo aqui está sendo por palavras. Então, eu estou convertendo palavras para vetores, de forma que a, a posição desses elementos nesse espaço vetorial tenha um significado semântico. Palavras que têm um significado mais próximo, elas deveriam estar mais próximas nesse espaço. Então, a palavra rei e príncipe. Se eu fizer uma distância euclidiana entre esses dois pontos, deve ser uma distância pequena. Se eu fizer uma similaridade por cosseno, deve ser uma similaridade alta. Mas se eu pegar rei e cachorro, já deve dar um valor maior de distância. Então, nesse espaço aí, a gente consegue fazer muita coisa, consegue clusterizar, consegue medir essas distâncias, fazer uma busca semântica. O usuário entra com a pergunta, com uma palavra nova, e a gente quer encontrar onde ela está no espaço, encontrar palavras próximas a ela, para dar sugestões, para substituir, enfim. Todas as operações que a gente faz semanticamente, assim, na linguagem, a gente converte para operações nesse espaço vetorial. Isso eu acho bem interessante, porque a posição vai depender do significado. Nesse exemplo aqui, hoje é muito comum fazer embedding de frases todas. Mas para simplificar, eu estou mostrando aqui de palavras. Então, considere que eu tenho um modelo que ele converte uma palavra. Imagina um one-hot desse, converte um one-hot para um, um vetor denso. E aqui nesse exemplo eu tenho matemático e físico. Os valores que vão aparecer em cada coluna, eles são aleatórios e vão depender do treinamento e talvez sejam coisas que nem façam tão sentido assim para humanos. Mas a gente pode adaptar essa ideia aqui para que a gente entenda melhor essa noção de features e colunas. O matemático e o físico, uma coisa que eles podem ter em comum é podem correr. Então, esse primeiro elemento aqui já seria um valor próximo. Gosta de café também, mas aqui, major in physics. Então, o matemático ele não necessariamente tem, eu tenho menos aqui, e com essa graduação em físico, o físico certamente tem. Então, aqui é um valor mais alto. Mas, então, dessa forma, como isso aqui seria usado, né? Então, no meio de uma frase, de uma sequência, teria por exemplo, o físico correu pela manhã. Então, se eu substituir esse físico por matemático, talvez a diferença nem seja muita, e faça um certo sentido ainda fazer essa substituição. E, além disso, se eu quiser medir a similaridade desses vetores, eu posso simplesmente fazer um produto interno, um dot product. Então, que seria multiplicando elemento por elemento e somando tudo, né? Então, teria um valor aqui que mediria essa similaridade. Então, você tem grande parte dessas features aqui, dessas colunas são parecidas, mas algumas não vão ser. Mas, no geral, quando eu fizer essa similaridade, dependendo do contexto, vai dar se é um matchable. Posso normalizar esse valor também, vai deixar ele entre -1 e 1, dividindo pela norma. Então, o vetor do físico e o vetor do matemático, o produto interno vai dar um valor só, um escalar, e eu posso dividir pelo produto das normas desses vetores. Isso aqui vai dar um valor entre -1 e 1, que também é o cosseno do ângulo que esses dois vetores formam. Então, por isso é chamado de similaridade por cosseno. Eu tenho vetores, eles formam um ângulo entre si, o cosseno desse ângulo vai medir exatamente esse produto interno. Vai ter uma escala aqui, o inverso das magnitudes, né, do produto, mas a ideia mesmo é essa. Isso aqui, essa representação é bem mais rica. Ela é melhor do que um ESC da vida, porque ele vai indicar a palavra, mas o significado não tem muita importância. O OneHot também não, ele não traz essa similaridade. A distância entre quaisquer palavras do OneHot é sempre uma só. E isso aqui vai depender do modelo, que ele vai inferir essas relações entre as palavras, e isso aqui é algo treinável. A gente vai ter que ter uma forma de treinar que entre com a palavra e saia com esse vetor que a gente possa usar para isso tudo. Porque, no geral, não vale a pena fazer isso na mão, né? É o mesmo problema que a gente se deparou na outra aula. Isso vem também dessa hipótese distribucional.
distribucional. Ela afirma que se as palavras estão em contextos similares, provavelmente elas têm alguma semelhança entre si. Nesse treinamento aqui desse suposto modelo, em alguma parte poderia ter que o matemático tomou café, o físico gosta de café, e esse valor aqui, que era correspondente a gostar de café, já tem uma certa semelhança. Tô vendo aí o link, alternativas. Vamos dar uma olhada, deixa eu abrir aqui. Tem várias alternativas à similaridade por cosseno, né? E foi esse link que o Ivan mandou, eu tinha visto, bem legal. E ele questiona aí a da OpenAI, né? É bem recente, é agora, de setembro. Sim, sim. Então, como eu falei, a gente pode usar outras métricas também. A distância euclidiana, ela seria mais a questão, a distância euclidiana entre um ponto e outro. Então, a gente já vê essa similaridade. Quanto mais distantes o contexto da semântica, mais alto esse valor. Se Manhattan Distance é aquela do táxi, né? É como se fosse uma distância euclidiana sem os quadrados e sem a raiz. Tudo vai depender do contexto, mas é sempre a mesma ideia. Um espaço vetorial que a gente embutiu os vetores e de significado, que cada dimensão tem seu significado lá, a gente traduz essas operações que fazem de um para o outro, ok? Um comentário? Como eu falei, essa conversão de one hot para esses vetores densos são feitos através de, até agora, vamos tratar como sendo só uma camada, esses pesos aqui. Isso aqui também é tratado como uma lookup table, em que a entrada seja um índice e a saída um vetor. É como se fosse um monte de vetor guardado aqui, numa memória, mas treinado. Então, aqui, dando esses exemplos, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Aqui, nesse espaço, em 3 dimensões, tem essa relação de rei para rainha, homem para mulher. Vocês veem que isso é a mesma direção, né? Se está em homem para ir para mulher, tem um vetor aqui que é somado, e esse mesmo vetor, se eu somar em rei, ele vai para rainha. Isso permite já operações nesse espaço, que, por exemplo, rei menos homem mais mulher igual a rainha. Então, isso aí já é tudo embutido aqui. Andando e andou, nadando e nadou. Então, também tem esse vetor que aponta já para um contexto mais de gramática. Aqui também tem os países e as capitais, né? Se você pegar Madrid menos Espanha e somar com Alemanha, por exemplo, ele vai apontar para Berlim. Ele já tem essa informação nesse espaço vetorial. Isso aqui é bem legal. E, claro, a ideia aqui é a gente estender essa ideia para frases, para imagens, para vídeo. A gente pode ter um campo campo vetorial de embeddings para dados de qualquer natureza, dado que a gente tem um modelo bom o suficiente para isso. Tem uma discussão levantada aí que a tendência é de um espaço vetorial platônico, é assim que estão chamando. Quando a gente tem modelos gigantes e com todos os dados, então a tendência é que o espaço se organize de uma forma só. Isso é mais especulação, mas achei bem interessante. A gente já passou de 1 hora. Na próxima, a gente pode seguir com os exemplos aqui que eu fiz, ou então a gente pode ver esse notebook aqui. O que vocês acham? Ok, tranquilo. Muito bom. Posso fazer uma Eu pergunta? poderia ver. Pode fazer. Se não, também eu pergunto depois. Pode fazer. Não, então, eu só queria perguntar um pouco mais dessa ideia de trabalhar algebraicamente nesse espaço embedding, um espaço latente. Por exemplo, sim, pensando desde o ponto de vista de modelos generativos, você pode até, a partir de uma operação entre esses vetores, você pode cair em um ponto e depois voltar para trás, né? Fazer o inverso do embedding para obter, sei lá, algum objeto inicial, poderia ser feito também, né? Você diz voltar. Aí, nesse caso, seria mais na parte de encoder-decoder, né? Mas que é algo parecido, mas seria isso, voltar, né? Até chegar na origem, no primeiro, né? Isso, meio que uma busca nesse espaço, né? Caminhando nesse espaço, né? Até chegar não necessariamente uma busca. Se eu tenho, por exemplo, como você falou, eu tenho rei, rainha, mulher. Talvez eu possa chegar, se rei, rainha, mulher, faltou homem, né? Talvez usando eles três poderia chegar em homem, não sei, ou em algo parecido, algo no meio. Sim. Estou falando da possibilidade que dá esse tipo de operações algebraicas, né? Nesse espaço de embedding, né? Enfim. Exato, exatamente.
Tem uma ideia também que vamos dizer que entre rainha e rei existem outras coisas, né? Então, tipo, caminhar de um até o outro e ver o que tem no meio. Mas, Isso pode ter. Tem alguns artigos sobre isso. É uma ideia bem interessante, né? Porque teria um espaço aqui no meio também, de dimensão menor, né? De tamanho 3 dimensões aqui, mas existem espaços ocultos aqui com uma dimensionalidade menor que permite com que a gente caminhe através dele. Essa ideia ah, também é usada na geração de imagens. es decir, si yo tengo un espacio de, sei lá, de 500, yo puedo tener subespacio, pero no solo subespacio en cuanto a un número de elementos, sino a un número de dimensiones, que tengan dimensiones menores, donde yo possa também ter relações. É isso que você comentou? Isso, exatamente. Mas depois, se Isso você é um modo manda sim. um link disso e de outro que você falou do embedding platônico, foi? Nunca tinha escutado essa parte. É uma ideia bem recente, eu vou mandar lá no Mas grupo. massa, eu gostei. É algo mais abstrato, matemático, né? Isso. No caso da geração de imagens, imagina esses modelos que digitam um prompt, né, e eles geram a imagem para você. Nem todos os pontos aqui vão fazer sentido para a geração. Por isso que é importante a gente ter esses métodos de caminhar numa dimensionalidade menor, numa superfície aqui dentro, que essa superfície tenha pontos que façam sentido. Então, uma imagem de uma pessoa, sei lá, de um cabelo louro e outra para chegar no cabelo moreno, cabelo preto. Então, se a gente só seguir uma reta, até chegar de um para o outro, vai ter muita imagem que não faça sentido. Mas para essa Entendi. transformação ser algo suave, a gente tem que caminhar por Um um. espaço que significa, que tem um, digamos, significado, Isso, digamos, para esse... Caramba, que interessante, cara. exato. É uma superfície nesse espaço embutido. É a mesma matemática da relatividade geral, né? É geometria diferencial. É bem bacana. Mas, ó, eu preparei um exemplo aqui desses word embeddings. Notem que a gente está trabalhando com palavra ainda, né? Isso aqui é tudo clássico, é tudo de muito tempo atrás, mas essa mesma ideia a gente pode aplicar em frases, porque aí o que a gente vai ver, provavelmente na próxima, vai ser que o que seriam frases próximas nesse espaço, né? Seriam frases que tenham sentidos semelhantes, embora elas sejam escritas de formas diferentes. Que aí a gente já consegue trabalhar com sentenças todas mesmo, ao invés de só palavras. O que eu estou fazendo aqui é baixar um modelo, o Glove. Ele foi treinado com a Wikipédia, também outros modelos. Se eu não me engano, eu não sei se ele é um Skipgram ou Bag of Words, mas ele tem essa. É como se fosse um dicionário bem grande, e a entrada dele seja, as chaves sejam as palavras, e as saídas sejam os vetores de tamanho 50. Abaixando aqui o modelo. Sim, eu vou compartilhar, Thiago, os notebooks. Vou mandar lá no grupo. Abaixando aqui. É legal explorar também. Tem um jogo, um joguinho Você desse pode de colocar navegar. lá no Drive também, tá? Ah, verdade, E a verdade. apresentação também, se puder. Sim, sim. Eu vou mandar. Colocar tudo lá, inclusive a da outra, do outro dia. Tem um jogo de navegador que você vai. Eu não me lembro o nome dele. Mas é um que você vai tentando acertar a palavra por palavras similares. Ele funciona dessa forma aqui, usando esses vetores. Diz uma palavra, ele vai medir a distância, aí você vai saber se está perto ou não da palavra até chegar, até acertar. Eu vou procurar e mando também lá no grupo. Mas aqui nesse exemplo, isso, contexto. Esse mesmo. Vou até abrir aqui. A gente já, mas é esse mesmo aí. E funciona através dessa forma, de contexto. Tem uma palavra, ele vai medir essa distância desses vetores aqui. Aqui eu entrei com essa chave aqui, ele retornou esse vetor de tamanho 50. Mais na frente eu vou mostrar como se calcula essa distância. Logo agora. Similaridade por cosseno de dois vetores é o produto interno, né, entre eles, e dividido pelo produto das normas. Só o que está sendo feito aqui. Nesse modelo aqui, nesse Glove, eu vou pegar a similaridade entre duas palavras, né? Eu pego esse vetor de King e o vetor de Queen, para dar esse exemplo. E a similaridade a gente espera que seja alta. 0,78. Isso aqui vai de entre -1 e 1. Se for entre gato e cachorro, já deu 0,92. Se for entre gato e rainha, já diminui, é 0,4. Então, nisso a gente vai tendo a ideia de distância, né? Nesse código aqui, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu defino uma palavra aqui, pego o vetor dela e vou procurar em todas as outras palavras desse Glove, desse modelo,
qual é a palavra, excluindo a palavra, claro, quais são as mais próximas. E vou salvar tudo aqui nesse dicionário de similaridades. Depois eu vou ordenar e mostrar as palavras mais similares. As 5 mais similares. E aqui, ó, eu coloquei rei, aí veio o príncipe, rainha. Esse 2 aqui provavelmente foi de um segundo, algo assim. Imperador e filho. Então, as palavras mais próximas aqui. O interessante é que não é palavra próxima por escrita, né? Não é o que tem caracteres mais parecidos, é o que tem significado mais próximo. É algo que agora é mensurável. Aqui também, eu já vou fazer aquele exemplo lá que eu mostrei no slide. Eu vou pegar o vetor das palavras positivas e depois das negativas. Eu vou somar cada um desses vetores e subtrair um do outro. As palavras positivas aqui, eu somei todos esses vetores no eixo zero, ou seja, coluna por coluna, e subtrair da soma, também no eixo zero, os vetores negativos. Então, vai ser rei mais mulher menos homem. Aí eu vou pegar todo esse código que eu fiz anteriormente e ver o que está mais próximo desse novo vetor aqui que é feito por essa operação. Vou executar isso aqui e está aí. Rei mais mulher menos homem deu rei, um bug, mas também deu rainha. Então, e aqui já foi filha, príncipe, trono, e a gente vê como é feita essas operações aqui. Tem toda essa aritmética que eu posso fazer aqui dentro, de um menos o outro. E também para a gente visualizar esse mesmo espaço, eu selecionei algumas palavras aqui e fiz como a dimensão é 50, né? A gente não consegue enxergar em 50 dimensões, então reduzir para 2, usando o t-SNE. É um método de redução de dimensionalidade que preserva algumas propriedades. Então, isso aí a gente, em 2 dimensões, consegue ter uma ideia de distância do que seria da dimensão maior, de 50 dimensões. Então, a gente vê aqui, ó, homem e mulher estão próximos, rainha e rei, a distância, o vetor que une os dois é quase o mesmo. Gato e cachorro estão perto, bicicleta e carro. Aqui, ó, na parte de capitais, se eu fizer Itália menos Roma mais França, vai dar Paris. Então, tem esse sentido aqui de direção também, que indica alguma coisa. Uma ideia. Isso é uma ideia. Então, acho que, por enquanto, a gente pode deixar por aqui. Amanhã a gente continua nessa parte, já entrando em como é que funciona o treinamento, dar alguns detalhes de backpropagation, tá? Mostrar alguns outros modelos, até finalmente a gente chegar em encoder e decoder, que aí a gente passa já para atenção e transforma, ok? Excelente. A mágica está justamente nos embedded, né? Como foi treinado os embedded para poder ter isso, né? Isso, Os tá tudo algoritmos nos dele. embeddeds. Muito bom. E nos corpos, né? Hoje, além do treino, né, a quantidade grande que tem de texto, que é imenso, melhora seus algoritmos. A quantidade de dados para treinar o embedded é importante, né? Muito massa, muito, muito interessante. Tem até, eu vou fazer um comentário depois, uma pergunta, né, depois. Vai fazer o joguinho ainda? Não. Vamos tentar aqui. Vamos tentar. Vamos ver. Qual é a primeira palavra que vocês querem que eu tenha? Sugestões? Vamos ver. É inglês aqui, né? Like. Eita, longe. Você quer encontrar qual? Aqui o jogo é para adivinhar qual é a palavra. E ele é baseado na similaridade. Eu coloquei árvore aqui, ele está mais perto. Põe uma fruta, coisa assim. Não é fruta, está perto. Leaf. Não é leaf. Estão dizendo aí. Não. Florest, não é forest, não. Vamos lá, é nesse sentido aí, de árvore, floresta, wood, enfim, mas dá para entender a ideia, né? Cada vez que eu mando uma palavra para cá, ele pega o vetor dessa palavra, a palavra vencedora, né? Jungle, o Vitor mandou Jungle aí. E vai comparando, que eu digito com essa palavra, até chegar a um que a distância seja zero, que significa que é a palavra vencedora. Lake, será? Opa, Lake, aí, parabéns, recorde. Pois é isso, gente. Se tiver algum comentário, alguma coisa, ou alguma sugestão que vocês queiram ver na próxima é amanhã, né? Próxima amanhã, muito bom. É amanhã, a próxima, é amanhã? Isso mesmo, conhecido também como quarta-feira. Espera aqui a gravação, tá? Então, eu ia comentar, né, Silvan, como isso é interessante, cara, para analisar o conteúdo latente, né? Aquilo que se fala, que se fala sem ser explicitamente falado, né? Sempre eu acho que é uma das coisas mais interessantes, o poder que teria esse tipo de ferramentas para encontrar esse significado que foi falado, mas não de forma explícita, né? Isso é muito interessante. Sim, sim.
meio que entender o que é que aquele vetor está dizendo, né? Pensando, sei lá, vou colocar um exemplo, assim, algo nada a ver, né? Um político que às vezes fala certas coisas e repite certas coisas. Às vezes você conseguiria, e a gente sente esse feeling, né? Quando a gente escuta, isso me lembra muito algo que se falou lá, sei lá, que Hitler falava. Sim. Cara, hoje a gente tem como mensurar essas coisas, né? Sim, Com isso sim. que está fazendo, e muito mais com aqueles vetores em vez, você consegue encontrar essas relações de forma quantitativa. Né? Quantitativo. Tem coisas muito, muito interessantes aí. Fazer É, predições, enfim. é a ideia da busca semântica, né? A gente tem um banco de vetores, cada um representando uma frase, um texto, e quando tem uma entrada nova, a gente quer buscar isso, a gente converte para um embed e faz essa distância, e pega o que está mais próximo. A ideia do RAG é isso aí, né? Você colocar A ideia localmente. isso. A aplicação que tem isso, cara, é incrível. Na psiquiatria, na medicina, Sim. política, vai para lá, muita coisa. Muito Doenças, mais. você pega duas doenças, quantas duas doenças são similares, né? Forma que falam algumas pessoas que têm uma doença psiquiátrica, eram pesquisas que faziam, por exemplo, no Instituto do Cérebro, né? E com essas ferramentas aqui, você não colocaria estrutura da fala, senão conteúdo, às vezes, né? Enfim, muito massa. Exatamente. É bacana. E também tem a questão de multimodalidade também, né? Eu posso treinar um modelo que o embedding de uma frase seja próxima também de uma imagem que tem a ver com aquela frase. Então aí já poderia fazer essa associação Isso. de um domínio para outro. Você está fazendo aí espaço. Está fazendo o Word to Vector, mas você pode colocar qualquer coisa para o vetor, né? Somatório. Qualquer coisa. Object to Vector, né? Seria Object to Vector e objeto poderia ser multimodal, né? Você poderia encontrar relações entre fala, com imagem, com música, com... E se fosse um Seismic to Vector? Ou seja, um dado sísmico para um vetor, né? Então a gente já poderia fazer uma busca nisso. Isso seria interessante, né? Bom.